Olá, bem-vindo ao canal Sinais do Tempo do Fim. Hoje faremos uma leitura e uma explicação do capítulo 10 de Apocalipse. Aquilo que Deus me deu de entender, eu vou tentar explicar para nós sabermos, entendermos o que vai acontecer daqui a muitos dias. Que esse sinal aqui deve ser um dos últimos antes da volta de Jesus Cristo. É um capítulo bem polêmico, mas vamos dar início à leitura e explicar o que for possível naquilo que Deus me deu de entender. Está escrito aqui, ó. É comido por João um livrinho trazido do céu. Olha bem a expressão, um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, vamos explicar logo esse primeiro versículo, porque vamos pegar algumas características para nós sabermos quem é esse anjo. João disse aqui: vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Se nós formos ver, irmãos, quem foi que foi usado assim, com esse cenário, foi o Senhor Jesus. Podemos ver que quando ele já ressuscitado, no dia que tinha bastante irmão, na sua última aparição, que ele apareceu para os apóstolos e os discípulos, que tinham bastante, ele foi conversando com os discípulos, os apóstolos, e de repente ele começou a flutuar. Ele foi flutuando e uma nuvem o pegou e ele foi subindo aquela nuvem. Depois veio uma outra nuvem e ocultou aquela visão. Então aqui fica claro que esse anjo aqui, um anjo forte, poderoso, é o Senhor Jesus. Para caracterizar essa verdade, olha o que está escrito aqui na sequência. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o arco celeste, ele foi visto lá no trono, em volta do trono. E se alguém tem esse dom, esse poder de que o arco celeste envolva ele, tem que ser Deus ou Jesus Cristo. Então, esse anjo aqui é o Senhor Jesus. Outra característica aqui para comprovar que é o Senhor Jesus: o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Então, se nós pegarmos essa expressão aqui e for lá no capítulo 1 de Apocalipse, quando João viu o Senhor Jesus, ele dá essas mesmas características: olhos de fogo e pés de latão reluzente, como uma coluna de fogo também. Então isso aqui fica muito claro, que foi a visão que João viu, foi o Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama um leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Aqui tem um grande mistério. Vamos dar continuidade para ficar mais entendido. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Então veja bem, aqui tem um mistério. O que será que esses 7 anjos falaram? Não dá para ter ideia.
porque não foi dado nenhuma dica. O que foi que eles falaram? O anjo simplesmente falou: não escreva nada que os trovões falaram. Não escreva. Sela e não revela isso para ninguém. Se não é para revelar, então esse segredo vai ser guardado. Talvez Deus revele para um ou para outro, mas dentro da Escritura não tem nenhuma referência para sabermos o que foi falado. Mas as outras características deixam claro que é o Senhor Jesus. Aqui para frente, nós vamos ter outros pontos de leituras que dá para clarear e ter certeza que esse anjo é o Senhor Jesus. Vamos ver. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou os céus e o que nele há, a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Então, o que acontece? Eu entendo, que Deus me deu de entender aqui, é o seguinte: depois da Terceira Guerra Mundial, depois que formar o governo mundial, vai ter ali uma tendência de mudar o sentido religioso. Primeiro vai ser feito apenas uma religião. Uma religião. A Bíblia vai ser alterada. Vai ter bastante pontos da Bíblia que vai ser alterada. E qual vai ser o foco de alteração da Bíblia? É tirar de Jesus Cristo a honra e a glória de ser o Messias. Essa é a meta de Satanás, para fazer enganar o povo e o povo esquecer de Jesus Cristo e esperar outro Messias. Então, essa será a meta. Então, primeiramente, vai se modificar a Bíblia. Depois, vai formar uma única religião. Isso está lá na frente, no capítulo 13 lá de Apocalipse. Uma única religião. E com isso, eles vão trabalhar para que, começando de base com os jovens, com as crianças e jovens, a ensinar que Jesus ainda não é o Messias, devemos esperar outro. Isso vai ser doutrinado de tal maneira que depois de 2, 3 gerações, o nome de Jesus Cristo vai ser praticamente esquecido como Messias, como Salvador do mundo. Mas vai ter um grupo de pessoas na terra que não vai se conformar, não vai aceitar e vai continuar esperando em Jesus Cristo. E para o fim dos tempos, antes que os poucos que permanecerem firmes não desanimem, Jesus Cristo virá nesta visão. Ele virá com toda essa glória que foi falado aqui. Vestido numa nuvem e um arco celeste em volta dele. Ele virá. Né? Pode ver que característica, que dá característica com o Pai. Como era que Deus se apresentava para Moisés sobre a arca do concerto? Vinha uma nuvem, ninguém via Deus, mas vinha uma nuvem, pousava sobre a arca, e quando aquela nuvem pousava sobre a arca, Moisés e o povo, todo o povo sabia que Deus estava no meio da nuvem. Todos sabiam. Era uma maneira até bonita de ver, porque quando a nuvem pousava sobre a arca,
porque era um monte de barraca no deserto, muita barraca mesmo, porque o povo era gigantesco, e a barraca, a, a tenda que guardava a arca do concerto ficava um pouquinho afastado dos demais barracos. E quando a nuvem baixava sobre aquela tenda, quem via a nuvem baixar já caía de joelhos, sabendo que Deus estava ali. E quando Moisés via a nuvem baixar, descer sobre a, a, a tenda da arca do concerto, Moisés já corria lá porque sabia que Deus estava lá e queria falar com ele. Então, essas mesmas características aqui, ó, esse anjo veio vestido em uma nuvem, e era um anjo forte, e o arco celeste estava sobre ele. Então, esse fica claro que é Jesus Cristo. Mas por que que ele veio e pôs um pé sobre a terra e o outro sobre o mar? Para caracterizar, para mostrar que ele é o Senhor, tanto do céu, como da terra e como do mar. Pôs um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Ainda que o povo seja ensinado, naquele tempo vai ser ensinado que Jesus não é o Messias, que deve esperar outro, ele virá todo cheio de glória, para mostrar para os que ainda restam firmes, dizendo: eu sou o Messias. Pode confiar em mim, que eu sou o Messias. E como a Bíblia vai estar toda alterada, de maneira errônea, de maneira mentirosa, enganosa, o que vai fazer o Senhor Jesus? Ele vai fazer a mesma coisa que Deus fez com Moisés. Deus não pegou as tábuas e escreveu os 10 mandamentos e deu para Moisés, para que Moisés pegasse essas tábuas e mostrasse para o povo que aquela letra não foi ele que fez, foi Deus que fez aquelas letras, aquelas tábuas de pedra? Assim o Senhor Jesus vai trazer um livrinho com a verdadeira doutrina, porque a Bíblia que nós temos hoje vai estar toda alterada. Os costumes vão estar modificados, os ensinamentos vão estar equivocados. Então, para que o restante dos que estão firmes, os evangelistas, os que estão fiéis a Deus ainda, continue firme, tendo mais força, vão receber das mãos de Deus, por alguns fiéis, por alguns profetas, esse livrinho direto da mão de Deus. Aqui na visão, João disse que o anjo falou com ele: vai, João, vai você mesmo, pega o livro e come. Mas na verdade aquilo foi uma simbologia. Quem vai comer desse livro, que é a palavra de Deus, vai ser os que restarem lá no final dos tempos, que ainda vão estar firmes, vão receber de Jesus Cristo essa dádiva, esse livro maravilhoso, onde vai vir direto do céu com a doutrina santa, a explicação, a virtude, o fundamento, para que novamente esses evangelistas tenham a coragem de anunciar a verdadeira palavra de Deus. E diz aqui, ó. E ele, uma voz disse: vai, João, pega o livro que está na mão do anjo, e diz assim: e fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Aqui tem uma característica de prazeroso e doloroso ao mesmo tempo. Por que vai ser doce na boca? Porque vai ser muito prazeroso em ouvir. Vai ser muito prazeroso de falar dessa doutrina trazida por Jesus Cristo. Vai ser muito prazeroso de ler e ouvir o livrinho que foi entregue direto por Jesus Cristo aos que restarem no fim dos tempos. Mas vai ser doloroso as consequências. Porque o sistema já estará há muito tempo doutrinando as pessoas, dizendo que Jesus não é o Messias. E com essa força, com essa modificação da Bíblia, com essa intensidade de ensino desde as crianças, para que tire de Jesus Cristo essa honra, essa glória de que Ele é o Messias, para que o povo mude o foco, não foque mais em Jesus Cristo como Messias, mas que fique iludido esperando o outro. Então, vai estar muito forte essa tendência.
E de repente o Senhor Jesus aparece, traz um livrinho, entrega nas mãos de alguns evangelistas. Eu creio que não vai ser só um, vai ser mais de um. E essa nova doutrina começa a ser propagada para aqueles que têm essa esperança viva de esperar em Jesus Cristo, essa dedicação. Vai ser muito prazeroso, vai ser muito um paladar gostoso, doce de ouvir, doce na sua boca de falar dessa doutrina santa. Mas o sistema vai perseguir, o sistema não vai deixar que essa palavra seja propagada assim livremente, vai perseguir. E por isso vai ser amargo para quem comeu, vai ser amargo para quem quer colocar em prática, vai ser amargo para quem quer absorver essa doutrina com amor, porque vai sofrer as consequências. Então, essas consequências é o amargor que diz que refere. É gostoso de ouvir, mas vai ser duro as consequências para colocar em prática esses mandamentos, porque o sistema não vai aceitar. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. É a dureza das consequências de quem for colocar em prática essa doutrina correta, porque o mundo vai estar acostumado com a doutrina errada, que a Bíblia vai ser modificada. Então, quando alguém receber esse livrinho sagrado e quiser colocar em prática, vai sofrer as consequências. E aqui está escrito: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, eis aqui mais um sinal que vai acontecer antes do fim. Não dá para prever quando isso vai acontecer. Só que por essa característica dessa leitura, dá para a gente ver que esse aqui vai ser um dos últimos sinais que vai acontecer. Porque nesse tempo, para Jesus Cristo vir, trazer esse livrinho e revestir alguém para sair propagando essa doutrina correta, né? Essa verdadeira, é porque o mundo já vai estar com muito tempo no caminho da doutrina errada, aonde já não resta quase ninguém nessa esperança de colocar em prática essa doutrina maravilhosa. Já não resta quase ninguém. Então, quando esses evangelistas surgir com essa nova doutrina que foi recebida por revelação de Jesus Cristo, o sistema vai ficar muito bravo, vai correr atrás dele, vai perseguir, até fazer eles pararem de falar que Jesus Cristo é o Messias. Porque aí é uma determinação de Satanás. Como todo o sistema vai ser dominado por Satanás, Satanás vai fazer de tudo para eliminar esses evangelistas. Mas, como o anjo disse assim, importe que seja evangelizado novamente povos, línguas, nações e reis. Todo esse povo vai ter que ser doutrinado outra vez. Uma doutrina que já tinha praticamente esquecida, ela será renovada. Então vejamos por essa leitura quanta coisa tem para acontecer para que Jesus volte. Quanta coisa terríveis que ainda vai acontecer. Mas aqueles que tiverem nesse tempo, certamente Deus vai preparar eles. Deus vai preparar eles para que eles possam ser firmes e levar à frente essa responsabilidade de passar também essa doutrina. Quando Moisés recebeu os mandamentos lá e passou para o povo, houve muita resistência. Muita gente também não quis aceitar. Mas a doutrina permaneceu. Quem quis aceitar foi abençoado. Quem não quis aceitar não recebeu a bênção de Deus. E para o fim dos tempos também será assim. Muitos vão estar acostumados numa doutrina light, numa doutrina errônea, e quando de repente aparecer os evangelistas dizendo Jesus Cristo apareceu para mim, é Ele mesmo, é o Messias, e está aqui a doutrina que Ele trouxe para mim, muitos não vão também aceitar. Muitos vão aceitar com muita alegria. É uma coisa doce, vai dar
prazer de ouvir e de falar, mas as consequências serão dolorosas. Mas como Deus prepara aquele que ele acha graça, Deus sempre vai ter um preparado, porque Deus sabe a quem ele escolheu, Deus sabe quem preparar, e vai ter alguém nesse tempo, quando isso acontecer, que vai satisfazer o prazer e a vontade de Jesus Cristo para anunciar esse evangelho. Então, espero ter ajudado na explicação desse capítulo 10. Foi assim que Deus me deu de entender. Espero que tenha ajudado a quem interessa. Que Deus abençoe a todos.